E aí, tudo certo? Tem uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa Arquisérie, desvendando os grandes arquitetos, como eles fazem, por que que eles fazem, como eles conseguem atingir grandes arquiteturas e como que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia de arquiteto, não só arquiteto, né? Eu falo aqui diretamente com os arquitetos. Eu acho que é uma mania, né, dos arquitetos falarem assim direto com os arquitetos, mas o que a gente explora aqui é uma parte técnica, né, no que a gente chama de repertório. Por que que adquirir um repertório técnico? E aí a gente engloba muitos outros profissionais ali, não só os arquitetos, mas também aqueles que estão iniciando na carreira de projetistas, como, por exemplo, o pessoal que trabalha não, que iniciou os estudos ali em edificações, primeiro a terceiro ano, primeiro a quinto ano de arquitetura, de engenharia, os eternos estudantes, como eu também sou um eterno estudante. Por quê? Porque o repertório é muito importante, é o que a gente está fazendo aqui, um estudo diário da arquitetura de outros arquitetos, e esses arquitetos também fazem também os estudos diário deles, né, que é nada mais é, né, do que é adquirir repertório. A gente não entra ali no fato do repertório como um repertório de conceito arquitetônico, partido arquitetônico, mas a gente entra num repertório mais técnico, mirando ali, né, o pessoal que está entrando ali nos cursos técnicos, nos cursos de arquitetura, de engenharia, para que eles adquiram mais rápido o conhecimento do todo, né, o todo que envolve ali a arquitetura. Isso é muito importante, a gente consegue ali deslanchar na nossa carreira, se a gente consegue, né, um repertório, um conceito de como aquilo foi construído, de como aquilo foi concebido, né. Como a gente fala aqui sempre, tudo é projeto, tudo nasce de um projeto. E tudo nasce, né, ó, primeira dica já de cara ali, tudo nasce na cabeça do projetista, porque ele entende o que ele, né, ele soma na verdade, né, informações, informação do terreno, informação, do proprietário, assim dizendo, né, do cliente dele, informações do que ele tem de repertório, ali o repertório muito importante, informações do que ele tem de repertório, para que ele consiga projetar o futuro, ou seja, projetar a nova edificação, ou o que seja, né, um novo design, talvez de um vou até dar uma viajada, né, de um cartaz, um novo design é, é, de um projeto, né, tudo é projeto, né, do que seja, né, de um ambiente, de arquitetura de interiores, projeto de um edifício grande, pequeno, de várias escalas, então tudo é um repertório. O que que é o repertório? Que interessante, eu escutei uma frase que o cara dizia assim: "Olha, o repertório é como se a gente comparasse agora, né, ao que a gente vive, né, de tecnologia. O repertório é o banco de dados, onde a gente vai armazenando, né, o nosso conhecimento e uma hora a gente usa esse conhecimento. E é impressionante, gente, como realmente a gente usa esse conhecimento, a gente usa o que a gente está armazenando. Em algumas vezes, o que acontece? A gente observa, né, e o que a gente incentiva aqui, que é a nossa dica, é você ter um livro de arquitetura sempre com você, uma revista, e hoje a gente está no site aqui, ó, pelo celular, olha que interessante, pelo celular, e a gente está eu praticamente estou fazendo o meu estudo diário e gravando esse estudo para repassar para vocês, verem como é importante fazer isso, né, e acelerar esse processo do repertório, é muito importante. E hoje a gente vai fazer o estudo de uma casa aqui do Una Arquitetos. Cara, como é importante a gente adquirir esse repertório, mesmo que a gente não use agora, né, mas a gente vai somando isso, vai gravando esses dados na nossa mente de soluções arquitetônicas possíveis e uma hora a gente usa. Eu faço isso diariamente
para que eu consiga, né, deixar fresco na minha mente, né, várias opções ali de arquitetura, várias opções, de sistemas, principalmente, né, quando a gente, entra aqui, né, no nosso conteúdo, e eu falo que o nosso repertório que a gente adquire aqui é um repertório mais técnico. Isso é muito importante, eu uso diariamente as possibilidades que eu estudo. É diariamente mesmo, a gente desenvolve muitos projetos executivos aqui no nosso escritório. Depois você dá uma olhadinha ali no site novamoradabrasil.com.br ou no Instagram, né, Nova Morada Brasil, ou também no @plataforma matriz, que você vai ver o nosso conteúdo que a gente produz e a importância de se usar, de se ver a arquitetura, né, de adquirir esse repertório diariamente, deixar isso fresco na nossa mente, porque a gente fala aqui não só da parte estrutural ou de arquitetura ou de acabamentos, por exemplo, mas também a gente fala de muito, né, e muito ainda de sistemas construtivos, né, tá muito em voga agora e a mudança é rápida. A gente cada vez mais está se caminhando para não usar mais o sistema convencional e também sobre instalações. Essa casa em específico, você vai ver que tem outras instalações como ar-condicionado, outros sistemas. Cara, se a gente não se adaptar a isso e ver como isso funciona, a gente vai ficar para trás, né, a gente não vai conseguir. E quando eu falo, né, com você sobre os sistemas, eu já vou traçando com vocês outro caminho. Né, então, por exemplo, quando eu direciono, né, muito assim, e gosto de fazer isso, né, na educação da arquitetura, não só da falo muito da arquitetura, né, mas o direcionamento de um todo, né, quando eu direciono isso, eu mostro para você que se a gente conseguir adquirir o repertório lá, a outra dica é adquirindo um repertório, você aí que é estudante de edificações, estudante de arquitetura, de engenharia, se você adquire um repertório da construção, né, da construção de um repertório do todo, ver a edificação como ela funciona no todo, por exemplo, o estudante de edificações, ele consegue ver ali o caminho que ele pode seguir. Pode ser que ele não, queira seguir um caminho de desenhar arquitetura, mas ele pode ali seguir o caminho, despertar nele o caminho de ele seguir desenhando estruturas, por exemplo, ou desenhando sistemas construtivos, né? Como steel frame, wood frame, ou as instalações como ar-condicionado, elétrica, hidráulica. Cara, isso é muito importante. O que a gente quer é despertar, né, para os novos profissionais a importância desses projetistas. Essa é a segunda dica. E a terceira dica, já de cara que eu vou dar, é a seguinte: se você tem o conhecimento técnico, né, esse repertório que a gente está desenvolvendo aqui, se você tem esse repertório, você e esse repertório, né, você sabe como se desenha isso, como projeta isso, e você tem uma das ferramentas, né, ou o AutoCAD, ou o Revit, por exemplo, ou o ArchiCAD, né, essas ferramentas que a gente chama de ferramenta BIM, cara, provavelmente não, muito intuitivamente, muito direcionado isso, você pode sim já conseguir o seu primeiro estágio. Não espere você ali chegar no terceiro ano, adquira isso muito rápido, por isso que é importante o que a gente está fazendo aqui, adquira esse conhecimento muito rápido. Por quê? Porque você pode já sim ingressar na sua área de trabalho e não precisa ali fazer faculdade ou estar no último ano de faculdade, não espere esse momento para entrar num estágio, começar a procurar o seu estágio ou até um trabalho mesmo, né, se você não quer seguir ali fazendo faculdade, procurar um trabalho de fato. Olha o que eu vou te falar aqui, eu fiz desenho técnico, né, desenho arquitetônico, né, antes de entrar na faculdade. E cara, aquilo me despertou, né, uma pessoa na verdade me despertou, disse que eu tinha ali, né, uma vocação, né, para desenho técnico, desenho de arquitetura principalmente,
E eu entrei na faculdade de arquitetura e no terceiro mês de faculdade, não terceiro período, ou terceiro semestre, ou terceiro ano, terceiro mês de faculdade, no comecinho do terceiro mês surgiu uma oportunidade de eu me apresentar, né, num escritório de arquitetura, e eu consegui o estágio. E você sabe o que eu levei para a apresentação? Desenhos feitos à mão. E como que eu adquiri esses desenhos feitos à mão? Eu construí ali o meu, portfólio. Como você construiu o portfólio? Peguei a minha casa, desenhei ela da forma que ela é, fiz as futuras modificações, ou seja, um projeto de modificação, né, marquei onde que é a estrutura, marquei onde que eu podia mudar, onde que eu não podia, onde que eu podia construir ou não, e apresentei isso lá, como se fosse o meu portfólio. Olha que interessante, eu fiz esse desenho não só à mão, mas também no AutoCAD. Na época o AutoCAD ele era ali a ferramenta, né, que a gente tinha mais disponível. Desenhei ela, desenhei, plantas, cortes, vista, layout e mostrei isso. Eu tinha mais desenhos à mão do que desenhos no AutoCAD. E aí, né, o arquiteto disse assim: "Olha, eu vi que você desenha à mão, tem uma percepção, né, do que você está desenhando, eu quero que você faça um teste para mim". Você sabe qual que foi o teste dele? O teste foi um ambiente, uma era um dormitório de 4x4 com uma janela e uma porta. Ele falou: "Olha, desenvolve aí, né, esse desenho, eh eh, corte e a fachadinha dele, né, e a planta. Me fala aí o que que você vê de percepção aqui". Outra dica aqui de cara já, ele falou assim: "Olha, use as penas do AutoCAD, na sequência que ela vem de natureza do AutoCAD. Então, use o vermelho, o vermelho, o amarelo, o verde e o cian". E ele falou assim: "Olha, com essas penas você já faz um desenho técnico perfeito, em tanto em planta como em corte". O que ele queria ver, na verdade, era a minha representação gráfica, né, no AutoCAD, ver se eu entendia de fato como é que funcionava a ferramenta. Ele não testou se eu era rápido ou não, mas como eu organizava isso, e em planta também como eu representava isso, como eu usava a ferramenta a favor, né, do grafismo, ou seja, as penas, né, a representação da pena, como que ela se comportava no AutoCAD, né, se era uma pena, aquela pena que eu usava na parede, por exemplo, se era grossa ou fina, o acabamento que eu dava nela, quando chegava ali na janela, quando chegava na linha de corte, como que isso se dava. E também quando elaborava um corte, né, onde que eu passava esse corte, se eu representava a laje, né, se aquilo era representado, onde que como que se dava essa laje, se existia ali, pô, tinha um ambiente de 4x4, eu tenho uma viga, né, em toda a borda, onde que ela está representada no desenho, né, quanto que tem essa viga, se ela está embutida na laje não, se eu estou fazendo a viga e colocando essa viga sobre a laje direto, ou se ela vai ser fundida junta, né, tudo isso era observado com ele. Olha, na percepção de um ambiente 4x4, um ambiente pequeno, ele dava toda essa observação. Por quê? Porque se eu sei desenhar num ambiente pequeno, né, representar tudo ali no ambiente pequeno, eu consigo multiplicar isso no ambiente grande. A proporção apenas muda. Olha como é importante a gente conhecer a ferramenta, conhecer como se representa e como isso é muito importante lá quando a gente vai na ferramenta AutoCAD ou Revit. O que a gente gosta de falar muito aqui na nossa ArcSérie é que o Revit não vai resolver o seu problema. Tem muitos projetistas, muitos estudantes de arquitetura, estudantes de edificações, de engenharia, achando que o Revit vai, resolver o problema, né, uma ferramenta BIM vai resolver o problema, né, do projeto. Não resolve, o projeto nasce na cabeça do projetista, e lá na ferramenta é só uma maneira de desenvolvê-lo e mostrar ele para, né, as outras disciplinas, né, as outras
disciplinas que entram ali, né, estrutura, elétrica, hidráulica, de como ele vai se comportar, né. Bora lá? Então, né, com essas dicas aí, me ajuda também a crescer esse canal, deixa aí, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, deixa seu like, e se você tem uma arquitetura e um desenho arquitetônico, uma edificação que você viu, que você quer que a gente faça um vídeo, né, descrevendo aí, destrinchando ela, vendo os pontos importantes, deixa no comentário que a gente vai atrás e a gente vai dissecar ela com você. E essa arquitetura aqui, vamos lá falar dessa arquitetura, né, esse projeto é uma residência, tá, aqui em São Paulo, né, em Pinheiros. Cara, olha como os arquitetos, né, fazem algo muito importante aqui, né, como eles querem expressar a arquitetura, e aí a importância de se conhecer métodos construtivos. Essa casa, por exemplo, não inventou nenhum método construtivo ou está inventando a roda, reinventando a roda, assim dizendo, né. Aplicou, lógico que a gente observa que esses arquitetos conhecem muito do tipo de construção que eles vão fazer. E também de materiais, olha aqui, né, um fechamento todo em madeira, né, ele desenvolveu aqui um fechamento, você vai ver que esse fechamento aqui, ele abre, né, como, portas de deslizantes, né. Então ele entende muito de técnica construtiva, de elementos construtivos, elementos, né, que vão sobrepor ali como fechamento, fachada, e outros elementos do sistema também, de instalações, e aí ele vai compatibilizando tudo isso. É uma residência, né, em Pinheiros, você vai ver que ele quer, né, o arquiteto quer causar esse blocão, né, suspenso, né, olha o vão que ele deixa, esse pátio que ele quer causar isso, né, nesse grande bloco, ele quer causar essa impressão na arquitetura, e aqui, né, ele mostra uma arquitetura mais o elemento mais aberto, né, que ele quer causar esse blocão, olha que interessante, né. Ele causa isso, ó, aqui, né, essa altura, e ele deixa isso, né, muito visível que essa casa está apoiada, esse grande bloco superior está apoiado, né, legal que ele causa perspectiva, né, aqui, ele está apoiado em apenas 4 pilares. E aí como que ele consegue fazer isso? Como os arquitetos, conseguem direcionar a arquitetura para isso, o projeto para isso? O interessante, ó, olha lá, é mais uma imagem, né, que mais uma imagem, eu ia falar que bloco, né, mais uma imagem que bloco, mas é uma imagem que causa, né, que o bloco causa, eles querem causar essa impressão de é muito típico da arquitetura paulista, né, causar aquela impressão do grande bloco pesado, né, chamam de brutalista, né, esse grande bloco pesadão, né, apoiado sobre uma estrutura mais leve, né, aparentemente mais leve. Mas é que eles conhecem muito como fazem isso, né, como fazer isso e aplicam isso muito bem. Essa casa especificamente está apoiada em 4 pilares. E aí, os pilares, como a gente gosta de falar aqui também, esses pilares, né, fazem parte da arquitetura. Imagine que esse grande bloco superior, né, que é esse bloco revestido em madeira aqui, é como se ele tivesse, apoiado nessa estrutura de concreto. E por que que ele consegue fazer isso? Se a gente pegar na técnica, né, nos estudos dos materiais, o concreto, né, onde ele está apoiado, né, esses pilares aqui, né, onde eles estão apoiados, o pilar suporta muita compressão, né, concreto, né, o pilar, ele pega muita compressão, né, que é como se fosse um sentido de a gente empurrar ele, né, de comprimir ele. E o concreto é muito bom para isso, né, o concreto, ele suporta muito isso. Por isso que você vê que a maioria dos pilares, né, que a gente vê nas estruturas, são de concreto. A gente vê essa mescla muito, né, concreto, pilar de concreto e as vigas, às vezes, metálica ou de madeira, porque o pilar
né, em concreto suporta, né, a posição, né, de pilar, ele suporta muita compressão, isso é muito interessante. Por isso que a gente vê muito os pilares em concreto. Lógico que, né, depende da altura do edifício, vai ter o tratamento ali, né, vai ter, né, tratamento não, mas as preocupações em vento, em outras forças, né, que vai agir ali, que o pilar precisa ser calculado para isso. Isso é uma aula mais de engenharia, cálculo de engenharia. E a gente consegue explorar isso e observar isso na arquitetura, e o arquiteto, o projetista precisa entender muito isso. Por isso que alguns arquitetos ali não conseguem projetar, né, as suas edificações, né, darem uma outra solução arquitetônica, porque às vezes tem medo de projetar isso, né, porque não são, treinados a projetar isso, e aí acaba tendo esse medo. A arquitetura está evoluindo, evoluindo muito, e a gente precisa sair daquela paredinha, né, de 20 por 20, pilarzinho de 30 por 30, né, espaçado de 3 em 3. Os clientes estão exigindo mais, os sistemas construtivos estão exigindo mais e vai exigir cada vez mais de conhecimento dos arquitetos. Isso é muito importante. E aqui a gente começa a observar nos desenhos, né, como que a gente chega num estudo de arquitetura onde a gente consegue observar como isso foi executado e como isso consegue ser viável na arquitetura, né, como, eles conseguiram deixar isso viável na arquitetura. Eu vou caminhar um pouquinho mais aqui, a gente tem outras imagens, olha, o blocão, né, da arquitetura, ó, esse blocão inteiro aqui está apoiado em 4 pilares, tá. Como eles conseguem fazer isso? E olha que interessante, olha que legal, aqui em cima, olha as instalações que começam a entrar aqui, né. A gente observa ar-condicionado, a gente observa, né, as instalações de caixa d'água, muito provavelmente pela quantidade, tem reuso de água. Tudo isso está entrando e com muita força no mercado, os clientes estão pedindo isso. Energia solar também, né. Aqui a gente vê um outro detalhe, ó, essa laje tem aqui, né, uma outra, né, um outro elemento ali que, muito provavelmente é argila expandida. Por que que ele faz isso, né, na argila expandida? É aquecimento, é captação de água, né, para ele conseguir ali, preservar a laje dele. Por que isso? Tudo isso é entendível, né, é sistema construtivo, é detalhe de projeto que é muito importante. E aí a gente vai, né, olha a grande altura, né, que esse pega 2 pavimentos aqui, né, esses mais o outro pavimento superior, que esse pilar suporta, e como se desenha isso, qual a importância, né, da gente descobrir isso, desvendar isso na arquitetura. Aqui a gente já está vendo, né, a implantação, muito provavelmente esse desenho é um desenho, em uma ferramenta já BIM, né, um 3D ali. Dá para se desenhar no AutoCAD? Dá, claro, óbvio que dá, tá. Não importa a ferramenta, importa, né, o que a gente vê é isso daqui, ó. Então a gente tem um detalhe das plantas, ó, aqui a gente observa, ó, um pilar aqui, ó, né, bem no desenho ali. Quando a gente chega mais nas plantas, a gente começa a observar. O que é muito importante aqui, ó o pilar subindo aqui, ó. Ele sobe também aqui, mas aonde ele deve estar cortando não está pegando o pilar, tá. Mas observa isso daqui, ó. Por que que ele consegue deixar esse bloco suspenso no ar, né. Como que ele consegue causar isso, esse grande bloco? Olha isso daqui, ó. Esse detalhe e esse outro detalhe. Tudo isso que a gente está vendo aqui, ó, né, nesses pontos menores, né, são vigas, vigas de transições. E essa altura aqui, ó, que a gente vê, né, da laje, que eu não estou conseguindo detalhar aqui, ó, mas essa altura que a gente vê aqui, ó, né, desse ponto aí, né, dessas vigas e também na transição dela aqui, ó, né, dessa espessura dela, também é uma viga onde apoia os pilares. E aí ele faz como se fosse uma laje nervurada. Olha que interessante, cara. Ele usou, eh, nesse trecho aqui, a viga invertida para que ele tenha aquela aparência de laje. Então ele inverteu, né, no sentido de a gente tem pilar, né, o sentido mais convencional, pilar, viga,
né. Então, se a gente for desenhar, a gente tem o pilar, a viga sobre o pilar e a laje. Nesse outro sentido aqui que ele fez, o que que ele fez? Ele fez o pilar, colocou a laje por baixo, né, uma laje, e depois ele colocou a viga por cima. Ele inverteu o sentido, né, estrutural. Não é que inverteu, na verdade ele vai funcionar da mesma forma, só que nessa composição ele inverteu, para que muito provavelmente ele passa, instalações aqui, né, entre essas vigas aqui. E aí ele consegue, por exemplo, colocar um banheiro, né, onde ele põe o banheiro, ele inverte a viga, coloca, né, para ele não fazer o enchimento do piso, ou passar, porque ele quer uma aparência embaixo, onde não vê os elementos, né. Geralmente a gente, quando a gente tem em prédio, por exemplo, o andar superior reflete o de baixo, né, reflete lá embaixo. E aí você faz por exemplo, nos banheiros, na cozinha, você faz um furo na laje e muito provavelmente no de baixo, para não deixar aparente, eles põem um forro. Você vai ver que nos banheiros o forro é mais baixo que o ambiente geral dos apartamentos. É assim que acontece. Aqui nesse caso, muito provavelmente ele passou entre as vigas, fez um enchimento, como ele tinha as vigas invertidas, fez um enchimento ali na laje. Olha, ele tem que calcular não só o peso da laje, mas o peso do enchimento também. Muito importante, se não tiver enchimento, do piso que vai superior ali, com um piso de madeira, por exemplo, ele tem que fazer uma estrutura para esse piso e esse etc e tal. Na parte de cima, ele não inverteu, fez a parte convencional, as vigas e depois a laje. Olha que interessante, no mesmo sistema, né, na mesma pegada ali, ele fez, né, os 2 sistemas, né, as duas possibilidades de viga. E se a gente observa aqui, ó, em cima tem um detalhezinho, onde justamente, né, ele ergue mais um detalhe para ele conseguir fazer a impermeabilização, etc e tal, e manter ali, né, ó, como a gente observou aqui, ó, né, é justamente esse detalhe que a gente vê aqui, ó. Você viu que tem um trecho de laje aqui, ó, né, e depois essa outra camada onde tem uma preservação ali, né, um detalhe a mais da da arquitetura, deve ser argila expandida, uma coisa desse tipo de impermeabilização. Tá vendo como o desenho vai revelando a arquitetura, e quando a gente observa, né, a arquitetura, tudo isso é projeto, né. Então deve ter, né, desse deck aqui que ele está fazendo, deve ter um outro desenho, um outro detalhe que mostra ali também por que que ele fez isso, a preocupação dele, né, na arquitetura. E na verdade ele mostra aqui, né, ó, tá até mais elevado, depois vocês pegam no detalhe maior, abre esse projeto no computador, vocês vão ver o detalhe maior dele. Muito importante, a argila expandida mesmo, ó, que a gente olha, né. A argila expandida ajuda no calor, ajuda também, né, eh, também na rapaz, fugiu na memória, no escoamento da água, ajuda em muita coisa ali, né, também na impermeabilização, a preservar a laje. Olha, os pilares como fazem parte da arquitetura, quando é muito bem projetado, né, os pilares não atrapalham a arquitetura, e aí ele consegue atingir um resultado desse porte aqui, tá vendo? Muito legal esse bloco suspenso, né, consegue causar isso. Então os arquitetos conhecem muito, ó, quando eu falo dos 4 pilares apoiando aqui, ó, né, ele está nesse pavimento, nesse outro aqui, você observa os 4 pilares apoiando aquele grande bloco superior. Importante demais a gente ir desvendando isso e entender o sistema construtivo. Olha aqui como ele mostra bem as vigas invertidas, né. Olha aqui, né, ele tá um corte transversal, no corte num lado menor, né, você vai ver que ele apoia, né, o pilar tá apoiando toda essa estrutura aqui. Aqui de novo em cima ele faz outra viga invertida, né, outro sistema de viga invertida. Aí mais um estudo para você, é importante observar isso. Fora que tem muitos outros detalhes construtivos que a gente vai observando, né, e a gente precisa observar isso para a gente projetar isso. Então, essa é a dica de hoje, esse é o estudo de hoje. Compartilhe com os seus amigos, compartilhe com seus amigos de estudo, seus amigos de faculdade. Isso é muito importante para a gente ir
ali adquirindo repertório técnico e também, né, você não ficar ali, dependendo da faculdade para que você consiga arrumar um estágio. Adquire esse repertório muito mais rápido, o conceito muito mais rápido, técnica construtiva muito mais rápido, que aí você consegue ali encarar já a sua profissão e dar ritmo a ela aí, e escolher até os estágios. Compartilha, deixa seu like, se você tem um comentário, deixa aí uma casa, um prédio que você quer que a gente uma obra, né, que você quer que a gente detalhe, e a gente vai detalhar também e fazer esse estudo com vocês. Beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, bora lá. Fique com Deus, um grande abraço.